paz, irmãos. Te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós acabamos de orar e eu gostaria de falar essa noite que nós refletíssemos na palavra de Deus exatamente sobre oração. Acho que é algo tão urgente, tão necessário para o crente. Eu queria falar sobre a oração do Pai Nosso hoje e tentar mostrar aqui, refletir sobre os desafios da palavra de Deus contidos na oração do Pai Nosso. Quais são os desafios que essa oração traz para nós como cristãos, né? Vamos ler a palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5 até o 15. A palavra de Deus diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Você, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Essa é uma oração que é a oração mais conhecida de toda a cristandade. É a oração que... E essa oração, na verdade, ela não é feita apenas pelos cristãos, pelos evangélicos, ou pelos católicos, ou pelo espírita, que também se denomina como cristão. Essa oração é muito famosa e, olhando assim, como nós conhecemos a oração do Pai Nosso, parece que é uma oração muito simples, muito simplória. E a gente cita a oração do Pai Nosso, ou reza ela, ou ora ela, às vezes como um mantra, como um amuleto, muitas vezes. Mas esta oração é uma oração muito profunda, é a oração modelo que Jesus deixou como modelo, como exemplo, para que nós, seus servos, pudéssemos orar. E essa oração é muito desafiadora para mim e para você. É uma oração cheia de desafios, porque mexe com o nosso ser essa oração. É uma oração muito profunda. Essa oração surgiu de um pedido. Mateus não registra esse pedido, mas se você ler Lucas 11, versículo 1, um dos discípulos pediu a Jesus que ensinasse eles a orar.
Então esse pedido só está registrado no Evangelho de Lucas. Mateus não registrou. Mas a resposta completa, o ensinamento completo, somente Mateus registra. Lucas, se você continuar lendo lá o capítulo 11, tem também a oração do Pai Nosso, mas bem reduzida. Aqui Mateus registrou de uma forma completa. E Jesus, essa oração está no meio do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como é conhecido. E Jesus estava ensinando os seus discípulos. Na verdade, Jesus estava ensinando apenas os discípulos, mas ali havia uma multidão. E ele estava ensinando sobre dar esmolas, sobre fazer jejum e sobre oração. E aí, então, um dos discípulos faz esse pedido que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Mestre, então, nos ensina a orar, assim como João também ensinou os seus discípulos. E aí Jesus responde aqui, deixando essa oração modelo, ensinando aos seus discípulos. E na verdade ele começa essa orientação dizendo o que não fazer. Ele não começa dizendo, você ora assim então. Não, ele começa dizendo o que nós não devemos fazer. Por isso que é tão desafiadora esta oração. Então ele começa no capítulo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Bem, ele já começa dizendo que nós temos que orar. Ele não começa dizendo, olha, quando você sentir vontade de orar, quando você quiser orar, não, ele diz assim, quando orardes, ou seja, está pressupondo que nós vamos orar, que nós somos pessoas crentes em Cristo Jesus, que nós somos crentes de oração. Ou seja, então quando você for orar, não é quando sentir vontade, porque vontade, humanamente, a gente não tem mesmo para orar, porque é muito desafiador esse processo da oração. Então, não é uma opção, tem que orar sempre. Não sereis como os hipócritas. Aqui Jesus está dizendo dos religiosos. Hipócrita, no mundo antigo, essa palavra era aplicada inicialmente aos atores, aqueles que faziam teatro no mundo antigo. Hipócrita significa aquele que está escondido atrás de algo, ou seja, era aquele ator do mundo antigo que usava uma máscara, e ele podia estar atrás dessa máscara chorando, em lágrimas, mas aquela máscara tinha um sorriso. Então, ele estava representando algo que ele não era, algo que estava escondido. Depois, claro, essa palavra foi aplicado aqui já também por Jesus aos fariseus. Hipócrita é aquele cara, aquela pessoa que diz ser uma coisa que ele não é. Por isso que originalmente se aplicava essa palavra aos atores, ele está representando algo. Hipócrita é aquele que diz ser o que ele não é aquele que exige do outro aquilo que ele não faz. Esse é o hipócrita. Então Jesus está dizendo, vocês não devem ser assim, porque eles, os hipócritas, gostam de orar em pé nas sinagogas. E aqui, na sinagoga, como que era? Não era dessa forma aqui. O compartilhar da palavra era todos sentados. Mas o hipócrita, o fariseu, quando o chefe ali, o dirigente da sinagoga pedia que ele orasse, ele deveria orar sentado no lugarzinho dele. Mas o que ele fazia? Ele levantava, para que todos pudessem vê-lo. Então, Jesus está mostrando aqui quem é o religioso. Gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, aquele lugar de destaque na praça. Ele chegava numa praça e ele olhava, deixa eu ver se tem alguém. Ele buscava a plateia para orar. Então, encontrando aí, ele elevava a sua voz, ó Deus soberano, sabe? Então,
ele buscava uma plateia para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, qual é a recompensa do hipócrita? Qual é a recompensa do fariseu? Apenas a admiração alheia. Então Jesus começa dizendo, não seja assim. Quando você for orar, e aqui Jesus está dizendo que não pode orar de pé, que não pode orar em voz alta. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Não, Jesus está questionando aqui qual é a intenção do coração. Quando você se levanta para orar, qual é a intenção do seu coração? Então Jesus está dizendo, não sejam assim. Ele quer saber qual é a intenção que tem no nosso coração, no momento da oração. O que é que nós estamos buscando? E ele, em contrapartida, ele fala assim no versículo 6, vocês, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto vai te recompensar. Ou seja, aquele que está buscando aplauso, holofote, o fariseu ou o hipócrita, que está mostrando uma coisa que ele não é, ele já recebeu a recompensa, a admiração alheia, os aplausos. Agora o Senhor Jesus está nos instruindo a orar com retidão no coração, naquele lugar onde só Ele vê, buscando lá no secreto, que Ele vai nos recompensar, porque Ele é quem conhece as nossas necessidades. E orando, agora ele dá uma outra instrução aqui do que nós não devemos fazer. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não é ficar repetindo, não é um mantra. Eu me recordo que em 2016 faleceu uma filha de um irmão, de um diácono, lá da antiga igreja nossa. Metade da família cristã e metade da família budista. Eram chineses, taiwaneses. E lá fomos nós, para esse culto. E teve metade da cerimônia era budista e metade da cerimônia era cristã. E eles... Então, primeiramente foram os budistas, e eles ficaram recitando uma frase em taiwanês. E eu estava acompanhando, tinha um livreto, né, daquele devocional, e eu acompanhando ali, e eu vi que chegou naquele momento. E eu falei, o que quer dizer isso? Perguntei para o irmão, um chinês que estava do meu lado. Ele falou, eles estão falando, Buda é o nosso refúgio. E eles repetiram aquilo mais 100 vezes. Buda é nosso refúgio, Buda é nosso refúgio, Buda é nosso refúgio. E eu mudei até o sermão que eu ia pregar, esqueci o sermão e preguei o Salmo 46. Para mostrar quem era o nosso verdadeiro refúgio. Não é um mantra, não é ficar repetindo, não é vãs repetições. E na oração, a gente precisa entender aqui o que é que Jesus está dizendo, qual é a intenção dele em dizer isso aqui. Não é que nós não podemos instar com o Senhor, insistir na oração, insistir no pedido, mas nós podemos fazer isso. Mas não é ficar repetindo palavras vazias. Lembra da história de Elias? Naquela luta contra os profetas de Baal? Ali aqueles homens, aqueles profetas, eles ficavam repetindo vãs repetições, dizendo vãs repetições. Baal responde-nos, Baal responde, incessantemente. E de repente vem Elias e fala, Senhor, responde, para que eles saibam que o Senhor é Deus.
E aí os irmãos conhecem a história do que é que Deus fez naquele episódio. Ele não precisou ficar repetindo. Então Jesus está dizendo o que não fazer. Não vos assemelheis a eles. Versículo 8. Porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades, antes que vocês peçam. Então eu não preciso mais pedir? Não, você precisa pedir. Mas Ele já sabe, então eu não preciso pedir. Não, você precisa pedir. Sabe por que que nós precisamos pedir? Para mostrar a Deus que nós somos submissos a Ele e que nós dependemos dEle, e aquilo que nós desejamos, nós queremos que venha da mão dEle. Por isso que é tão desafiadora esta oração. E aí agora Jesus, no versículo 9, ele entra na instrução da oração. Depois de dizer o que não fazer, ele diz assim no versículo 9: portanto, vocês devem orar assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, ele começa aqui dizendo que nós temos um Pai comum. Claro que muitas vezes nós dizemos, meu Deus, ou meu Pai. Mas ele diz aqui que nós temos um Pai comum. Então ele começa a dar instrução aqui do que a gente deve orar agora. Então ele fala que nós devemos orar, vamos dividir aqui a oração em duas partes. Ele diz que nós devemos orar primeiramente ao momento com Deus. Então nós devemos orar pelo nome de Deus, pelo reino de Deus e pela vontade de Deus. E em seguida, nós devemos orar pelo sustento nosso, aí pode ser por nós agora, por perdão, por pão, por perdão e por proteção. Mas ele começa dizendo que nós temos que orar, primeiramente, nos dirigindo a Deus. Quantas vezes nós ajoelhamos e nós descarregamos uma série de pedidos? Não que Deus não possa suportar isso, mas a forma que a gente ora, a forma que nós contemplamos a oração, diz muito da relação que nós queremos ter com Deus. A forma que você vê alguém orar, diz muito sobre que tipo de relacionamento que ele tem com Deus. Então ele fala, vocês devem primeiro ter um momento com o Pai de vocês, e orar por Ele, orar pelo reino, se dirigir a Ele primeiro. Então Jesus diz aqui que esta é a razão que nós temos que orar. Por que que nós temos que orar assim? Para que nós sejamos diferentes dos fariseus. Então, santificado seja o teu nome. Aí você diz, mas o nome de Deus já é santo. O nome de Deus precisa ser santificado? O que você acha? Precisa de santificação o nome de Deus? Ele é santo. Mas como é então que eu santifico o nome de Deus? Isso aqui é uma oração muito pessoal, por isso que é desafiadora. Senhor, sabe, imagina você que você está fazendo essa oração. E talvez você tenha que rever quando você for orar o Pai Nosso novamente. Talvez você tenha que rever o seu conceito. E aí você diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Só que você está dizendo assim, Pai, que o teu nome seja santificado na minha vida e através da minha vida. Que o teu nome seja santo quando olharem para mim. Pai, que o teu nome seja santificado na minha conduta. Pai, que o teu nome seja santificado no meu proceder. Pai, que o teu nome seja santificado nas decisões que eu tomo. Pai, que o teu nome seja santificado na minha casa. Pai, que o teu nome seja santificado lá no trabalho. Pai, que o teu nome seja santificado na declaração do imposto de renda. Pai, que o teu nome seja santificado no meu casamento, no meu lar, na minha cama. O jovem que ora, que namora e fala, Pai, que o teu nome seja santificado no meu namoro. Porque nós santificamos o nome de Deus
com a nossa conduta. Então, essa oração aqui, Jesus está orientando a nós assumirmos a responsabilidade. Não seja hipócrita, não use de vãs repetições e assuma a responsabilidade. Pai, santificado seja o teu nome. Ou seja, é você, quando você orar o Pai Nosso, é você falar: Pai, eu quero que o teu nome seja santificado através da minha vida, através de mim. Aonde eu andar, que as pessoas possam contemplar a santidade do seu nome. Pai, que a minha vida seja tão correta que as pessoas possam olhar e falar: puxa vida, esse cara, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa moça, realmente o Deus deles é santo. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O que significa isso? O reino de Deus já veio. Tem uma coisa na teologia que se chama o já, mas ainda não. Ele já veio, mas ainda não. Mas isso é uma outra história. Senhor, venha o teu reino. Ou seja, que o teu reino se expanda na terra. Que o teu reino possa ser visto. Como? Através da Igreja Brilho Celeste? Também. Mas primeiramente através de mim. Senhor, que o teu reino venha através da minha conduta. Que eu possa ser um agente de transformação, um agente de expansão, de implantação do teu reino na terra. É muita responsabilidade. É você chamar para você a responsabilidade nessa oração. Senhor, que eu possa ser um agente de expansão, um divulgador, um missionário, um pregador da palavra, aquele que, aonde eu estiver, as pessoas possam ver um pedacinho ao menos do teu reino. Esse é o desafio da oração do Pai Nosso. Isso aqui não é uma oração simples, não é um mantra, não é um amuleto para você abrir a Bíblia, nós abrirmos a Bíblia e deixar em cima do rack, da estante, aberto, como se tivesse algo mágico. Não. Isso aqui nós temos que encarnar essa palavra. Nós temos que comer essa palavra. Lembra quando João comeu o livro em Apocalipse e era doce na boca? Mas quando caiu no estômago era amargo. Sabe por quê isso? Porque só ouvir é doce. A palavra de Deus é muito linda. Essa oração nós conhecemos de cor, é ou não é? Pelo menos é para conhecer. É de cor. A gente recita docemente. Mas quando cair no estômago, ou seja, quando nós tivermos que ir para a prática da coisa, aí amarga. Aí dói. Porque é difícil, isso aqui não é fácil. Não é fácil santificar o nome de Deus. Não é fácil ser um agente de expansão do reino de Deus. Mas é necessário. É necessário que nós sejamos assim. Então venha o teu reino através de mim. Dentro da minha casa. Que o teu reino possa ser implantado primeiramente lá na minha casa. Você quer ver lugar difícil para ser crente? É em casa. Difícil. É muito difícil. Sabe por quê? Porque lá a gente não usa máscara. Por quê? Porque todo mundo já te conhece, todo mundo me conhece. A mulher, os filhos, sabem quem a gente é. Sabe quem a gente é. Então a gente tem que começar a expandir o reino de Deus dentro da nossa casa, primeiramente. Senhor, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Então agora, ele está dizendo assim, peça a Deus que a vontade dele seja feita. Aqui na terra, assim como ela já é feita no céu. Ou seja, Senhor, domine totalmente.
Que a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como ela já é realizada no céu. Que as pessoas na terra possam te obedecer, assim como quem está no céu, os anjos e os homens de fé que já estão lá, te obedecem. Faça a tua vontade, expanda a tua vontade na terra, começando em mim. Que eu possa te obedecer, que a tua vontade se implante na minha vida aqui na terra, assim como ela já é realizada no céu. Quem é que pode fazer essa oração? Quem é que tem coragem de aceitar esse desafio? Então, depois de orar, ter esse primeiro momento com Deus, Jesus está dizendo assim: agora então você pode pedir por você. Mas aqui vem mais desafio. Muito desafio. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso aqui tem muita coisa aqui só nesse pequeno versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Primeiro, dependência de Deus. Todo dia. Você tem que pedir todo dia o pão? Todo dia. É porque Deus é regulado? Não. É porque Ele quer que você e eu dependamos dEle. Ele quer que a gente vá na fonte todos os dias. Sabe quando, no primeiro momento, no seu devocional pela manhã, você dobrar o seu joelho para orar ao seu Deus, você peça a Ele aquilo que você precisa. É todo dia. Não é uma vez por mês. O nosso desejo é esse. Que bom se Deus adiantasse tudo, para que eu não precisasse mais depender dEle. Porque depender de Deus é muito desafiador. É você, eu que estou aqui, sair daqui, pisar sem ter nada. Depender de Deus é fé. Então Ele quer que nós dependamos dEle. Todo dia, Senhor, me dá o necessário para hoje. Nada além do que eu preciso. Uma outra coisa aqui então que Jesus está ensinando é pedir o pão. E pão aqui, sabe o que tem a ver? É com o básico do básico. O pão aqui representa o básico, só o necessário. E é pão, não é pão com manteiga. Ele está dizendo que nós temos que pedir o básico. E se nós fôssemos avaliar, nós temos muito mais do que nós precisamos para viver. Essa é a verdade. Por isso que nós deveríamos até ter um coração mais grato. Senhor, me dá só o necessário para hoje. Senhor, me dá o pão. Jesus não está dizendo que Deus vai dar a manteiga, que vai ter o requeijão, que vai ter a mortadela, que vai ter um patê de atum, de sardinha, sei lá o que você gosta de passar no pão, uma geleia de morango. Não, é só o pão. É só o necessário. A versão, a mensagem, ele fala: Pai, me dá 3 boas refeições nesse dia de hoje. É exatamente isso, é um café, um almoço e um jantar. É só o básico. Jesus está dizendo que nós temos que pedir o básico. Se Ele vai dar a manteiga, a margarina para você passar no pão, isso já é graça. Deus já está superabundando na bênção quando você tem a manteiga para passar no pão. Ele está dizendo assim: peça o pão. E todo dia. E aí aqui nos remete lá para o povo, no Êxodo. O povo de Israel, todo dia precisava depender de Deus. Por que Deus fez aquilo? Para que o povo dependesse dele, única e exclusivamente. E todo dia caía lá o maná, o pão do céu. Que é o maná. A gente chama de pão, né? Mas maná significa exatamente o que é isso. Porque ninguém sabia o que era. Mas era uma espécie de um farelo. Chamavam de pão. E o dia que eles tentaram guardar, armazenar para o dia seguinte, quando foram pegar, o que tinha acontecido? Estragado. Sabe por quê?
porque Deus queria que o povo dependesse dele todos os dias. Assim como Ele quer de mim e de você. Sabe, de manhã, quando você acordar, falar: Senhor, me dá o necessário para hoje, porque não tem privilégio maior do que depender do Senhor. Ele quer que nós dependamos dEle. Dá o pão nosso de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, versículo 12. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aqui, a gente precisa entender que essa questão de pedir a Deus perdão das nossas dívidas, dos nossos pecados, tem muita coisa atrelada aqui. E tem uma condição para ser perdoado. Tem uma condição para que a gente alcance o perdão de Deus. Pai, me perdoa. Assim como eu tenho perdoado, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado a quem me deve. É muito forte isso aqui. Você tem perdoado? Tem alguém aí no seu coração hoje que você fala: puxa, eu preciso estender perdão. E eu não estou dizendo aqui que tenha que, quando a gente perdoa, a gente tem que andar de mão dada com essa pessoa, morar junto lá na casa. Não, nada disso. Porque realmente tem situações que não dá para caminhar mais junto. Mas é tirar o impedimento. Então perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então tem uma condicional aqui. E ele fala: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aqui é uma oração preventiva. Jesus está falando: olha, vocês devem orar preventivamente. Não é quando você está diante da tentação. Não é quando você estiver lá, diante daquilo que é a sua fraqueza. Mas é orar preventivamente. Não me deixe cair em tentação. Senhor, que eu não esteja nem diante da tentação. Senhor, que a tentação não me alcance. Senhor, que eu esteja protegido do maligno, do mal. Porque aqui essa palavra, mais livra-nos do mal, pode ser traduzida também por maligno, que é o nosso tentador. Senhor, não deixe que eu fique exposto às tentações ou ao tentador. Me guarda. Nós temos que orar para nem ser tentado. Porque uma vez que nós estamos diante da tentação, o que é que nós fazemos? Nós nos lançamos em cima dela. Senhor, livra-me da tentação. Não deixe que a tentação se apresente diante de mim. Tem condição para ser ouvido. Quando você ora, quando eu oro, quando nós oramos, essa palavra aqui diz que tem condição, porque Jesus, é tão sério essa questão do perdão, que Jesus volta aqui novamente. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Jesus volta no versículo 14, falando exatamente das ofensas dos homens contra nós. E a condição é que nós temos que perdoar as pessoas. Não podemos ter essa barreira. Não podemos ter dívida com o próximo, dívida de perdão. Então, por isso que eu disse no início, aqui tem um grande desafio. Olha, eu vou dizer para você, se nós praticássemos a oração do Pai Nosso, orássemos e encarnássemos ela, olha, nossa vida cristã começaria até a decolar. Porque é muito difícil isso aqui. Isso aqui não é simples. Então tem uma condição para ser ouvido. O perdão, ele significa o cancelamento da dívida. Perdão significa não esquecimento, isso é amnésia. Mas significa que aquilo, você uma vez que perdoa, aquilo não te fere mais.
aquilo cicatrizou, não sangra mais, não machuca, não tira todo o impedimento de você. Para a gente ser perdoado, Jesus está enfatizando aqui, existe a necessidade do perdão mútuo. Para que eu seja perdoado por Deus, as ofensas que eu faço contra Ele, todos os dias, todas as horas, todo minuto, eu ofendo a Deus. Para que eu tenha essa dívida cancelada, eu preciso perdoar o próximo. O perdão por parte de Deus depende do perdão entre os irmãos. Aqui, eu preciso deixar claro uma coisa, não é aquele perdão que te leva para o céu. Não é o perdão que garante a sua salvação e a minha salvação, mas é o perdão que afeta diretamente a mesa na casa do Pai. É o perdão que afeta diretamente a comunhão entre os irmãos. Eu tenho 2 filhas, a Giovana tem 13 anos e a Maria Clara 5. Irmãs, né? Se pegam. A Maria Clara sempre ganha. Menor. Imagina se elas rompem. Você que tem filho, você sabe o que é isso. E a gente senta na mesa na hora do jantar e está rompida a coisa. É problemático. É problemático. Então é o perdão que vai afetar diretamente a mesa, diretamente na casa do Pai. Então ele está dizendo assim, você tem que perdoar, tem que liberar perdão. E se você já experimentou o perdão de Deus na sua vida, provavelmente você não terá dificuldade para perdoar. Porque você já foi perdoado, você já sabe o gostinho que tem. Eu quero te chamar para esse desafio aqui na sua vida. Eu quero que Deus me ajude a viver isso aqui e te ajude a viver isso aqui. Que na próxima vez que você for fazer a oração do Pai Nosso, que você for guiado na sua oração por este modelo, que você possa pensar nessas coisas. Você possa pensar nos desafios contidos aqui. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 10, ele falou: Senhor, cria em mim um coração puro, um espírito reto, um espírito inabalável. Só quem tem um coração puro, purificado pelo sangue de Jesus, é que vai poder ter a capacidade de fazer essa oração. É muito desafiante isso aqui. E esse desafio está diante de nós nessa noite. Quem é que pode aceitá-lo? Se a gente tem dificuldade em estender perdão, talvez é porque nós não experimentamos ainda um nível mais profundo o perdão de Deus na nossa vida. Essa palavra tem um grande desafio para a nossa vida. Hoje. Não é para amanhã, é para hoje. Que Deus nos ajude a discernir primeiramente essa palavra. Que Deus nos ajude a entender essa oração. Que Deus nos ajude a fazer esta oração, a colocar em prática essa oração. Não sermos hipócritas, não repetirmos palavras vazias diante de Deus. Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. E diante dele pedir o pão, o básico. Jesus não morreu para que a gente tivesse um bom carro. Jesus não morreu na cruz para que a gente tivesse uma mansão. Ele morreu para que você tivesse vida, e vida em abundância na eternidade. Então o que é que Deus quer? O que é que Deus vai dar para nós? O pão, o básico. E tanto que chega lá na frente, a partir do versículo 25, ele vai falar sobre ansiedade. Sobre a gente não se preocupar com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Mas ele fala assim, Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar
o meu reino e a minha justiça. E o pão, a água e a vestimenta não vai faltar para vocês. Ele quer que nós vivemos do básico. Essa é a vontade de Deus para nós. Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, às vezes a Tua palavra é tão dura, ó Deus, que mexe no profundo do nosso ser, ó Pai. Ó Pai, mas este é o modelo da oração que o Senhor deixou para nós. Esta é a melhor oração que o Senhor deixou para nós. Ó Pai, mas sem o Senhor nós não podemos cumpri-la. Sem o Senhor nós não podemos orá-la. Então nos ajuda, Pai, nesta noite, a cumprir o Teu querer, a fazer a Tua vontade, a depender de Ti tão somente, ó Pai. Fortalece a nossa alma, o nosso coração, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, nesta caminhada. Que realmente esta oração possa ser cravada esta noite no nosso coração. E que nós possamos guardá-la no nosso coração, no nosso íntimo, para não pecar contra o Senhor. Nos ajuda, Pai, abençoa cada irmão aqui, ó Pai. Trabalha no nosso caráter, no nosso interior, ó Pai. Que nós possamos passar num processo de regênesis, de regeneração, um novo nascimento, tal que aqueles que olhavam para nós não nos conheçam mais. Nos ajuda, Pai, a encarnar a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.